Gente, é o seguinte, eu sempre gosto de começar a live recapitulando um pouco do que a gente viu nas outras aulas, tá? Para poder dar um caminho, um norte para vocês. Vamos lá. Gente, ó, pega o aviãozinho e envia aí pra galera pra gente bater recorde aqui nessa live, hein? Quando eu comecei a fazer a live, uma galera me perguntou, mas por que você começou a fazer live agora? Porque eu não fazia live não, tá? Comecei a fazer agora há pouco tempo. E qual que é o meu objetivo aqui, gente? O meu objetivo aqui é ser como uma ponte para vocês, tá? Na minha época, quando eu comecei, eu não tinha muito em me escorar, em quem me... Sabe? Não tinha ninguém para me servir de base. Então, assim, era meio que aleatório, era meio que avoado, não tinha uma coisa certa. E por que eu tô criando essa maratona de live? Para poder te ajudar, sabe? Para poder dar o start inicial aí na sua confeitaria e você faturar aí pelo menos 5, 6 mil reais vendendo bolo, vendendo doces. Gente, e é possível. Você fazendo uma tabela de preço correta, você fazendo os seus processos corretos, é possível vocês faturarem entre 5, 6 mil reais, quem dirá mais dinheiro, tá? Tem que ter foco, disciplina, não vai ser da noite pro dia, tem todo um processo, mas eu sei que a gente consegue, beleza? Maravilha! Ó, na nossa primeira aula, eu falei sobre como começar do zero. O que vocês precisam para começar do zero? Primeiro você precisa ter um objetivo claro do que você quer. Você quer se transformar numa confeiteira renomada, você quer pagar o seu casamento, você quer ter uma renda extra. Isso, gente, precisa ficar muito claro, porque isso vai te fazer isso vai servir de alicerce, vai te servir de impulsão. Ele vai te impulsionar ao seu objetivo, tá? Você traçando o seu objetivo, você vai ver o que você quer vender, com o que você quer iniciar. Ontem eu dei uma receita de brownie faça e venda. Hoje eu vou dar uma receita de bem casado, faça e venda. O custo é super baixo, você tem um valor agregado muito legal, tá? E aí usa a sua família como cobaia, usa seus amigos e pede feedback. Por quê? Porque esses feedbacks, eles sendo positivos, você guarda, tá? Porque isso vai te servir para você fazer a sua divulgação. Se os feedbacks forem negativos, você analisa todo esse conteúdo de feedback negativo e vê onde você pode melhorar, tá? Lembrando que a gente pode melhorar sempre, tá? Nós temos aí a dádiva de aprender. Então, assim, se você não sabe uma coisa, se você está em um nível e você não consegue subir para outro nível, é porque você ainda não tem um processo aqui, sabe, de aprendizado. Você precisa aprender para você chegar em outro nível e assim sucessivamente, tá? A gente falou também sobre medidas, que a melhor amiga do confeiteiro, ó, balança, tá? Isso daqui vai te dar exatidão. Eu não confio muito nas xícaras medidoras, mas se você quiser usar e é a que você tem, você não consegue investir numa balança, eu te indico de você usar xícaras medidoras do tal padrão americano, que são essas daqui, de 240 ml. Quem já enviou o aviãozinho? Se não enviou, envia agora, pelo menos para 5 amigos, vai, não custa nada, vamos encher essa live. Conteúdo tão bacana que eu sei que vai ajudar você, vai ajudar seu amigo, vai ajudar aí uma galera, tá? Gente, a receita do brownie tá salva lá no meu destaque, tá? É a primeira bolinha lá dos meus destaques, tá salva lá a receita do brownie, tá? E hoje a gente vai falar sobre métodos de preparo, alguns tipos de bolos, para que eles servem, tá? Pessoal, é o seguinte, a textura de um bolo, ele vai depender tanto dos ingredientes utilizados na massa, quanto o método de preparo, tá bom? Por isso é importante vocês saberem para que serve cada ingrediente, porque vocês tendo isso aqui na cachola de vocês, fica muito mais fácil para vocês desenvolverem receitas. Ontem a gente falou sobre a função de cada ingrediente, aqui só para a gente relembrar. Farinha serve para estrutura, na verdade, assim, as proteínas que contém no leite, na farinha, nos ovos, eles vão servir de estrutura. Vocês vão perceber que ingredientes diferentes farão praticamente a mesma função dentro do seu bolo. Um vai complementar o outro, tá bom?
existem aí pelo menos 3 tipos de métodos de preparo. E dentro desses 3 tipos de métodos de preparo, a gente tem submódulos, tá? O primeiro método de preparo que eu quero falar aqui para vocês é o método de preparo espumoso. O que seria esse método de preparo espumoso? É quando a gente pega os ovos com açúcar e bate, a gente faz uma aeração. Isso vai triplicar de volume. Dentro desse método espumoso, a gente não usa fermento, que é na base do pão de ló. O pão de ló é feito apenas de 3 ingredientes: ovos, farinha e açúcar, tá bom? E dentro do método espumoso, a gente tem o pão de ló, a gente tem a genoise e a gente tem o bolo chiffon. Qual que é a diferença do genoise para o bolo chiffon? Qual a diferença entre o pão de ló e a genoise? O pão de ló, ele não leva nenhum tipo de gordura, tá? Apenas as gorduras das gemas. E mesmo assim, você ainda consegue fazer ainda uma receita com nada de gordura, utilizando apenas as claras. Eu tenho um livro aqui, não sei onde, deixa eu ver se eu acho. Aqui, achei. Esse livro aqui eu comprei quando eu estava viajando em Paris, para Paris, e ele chama Angel's Cakes, tá? São bolos todos à base de claras. Nunca testei nenhuma receita desse livro, gente. Eu vou testar e vou mostrar para vocês. Então tem pão de ló, genoise, pão de ló pouca gordura, genoise vai a gordura, no caso pode ser manteiga ou óleo ou margarina. Eu gosto de utilizar manteiga porque a manteiga agrega sabor a minha genoise, tá? E esses tipos de bolo, gente, bolos espumosos, eles são bolos leves, eles são o bolo esponja, tá? Esse daqui eu já tinha assado mais cedo, se vocês perceberam, ele é super elástico, ele é esponjoso, tá vendo? E o que acontece, gente? Quando você vai preparar um tipo de bolo e um tipo de recheio, você precisa entender que tipo de decoração, qual é a finalidade que você quer com aquele bolo, tá? Bolo com pasta americana, por exemplo, você utilizaria um bolo de base espumoso, tipo um pão de ló, como ele é muito levinho, se você colocar um recheio mais denso ali, ou então se você colocar a pasta americana, pode ter certeza que o seu bolo ele vai ceder, tá bom? Hoje em dia, com a técnica de ganache, você até consegue fazer um bolo com massa de genoise, com pasta americana, mas você tem que ter muito cuidado mesmo. Gente, enviando um aviãozinho aí pra galera, tá? Áudio tá legal, tá tudo ok aí? Maravilha. Aí no método espumoso a gente tem pão de ló, genoise e tem o chiffon. O chiffon, ele ainda entra líquido dentro da massa. Ou às vezes vai óleo, ou vai leite, ou vai água, tá? Vai depender muito aí da receita. Eu tô dando aqui pra vocês uma base, mas o legal é vocês pegarem tudo isso que eu tô falando e vai testando, tá? Ontem a gente fez uma receita por método de adição. Hoje a gente vai fazer uma receita pelo método espumoso e amanhã a gente vai fazer uma receita pelo método cremoso, tá? Ficou claro aí para vocês sobre o método espumoso, tá? Não vai fermento no método espumoso, por quê? Porque a própria aeração que a gente consegue através dos ovos com açúcar é que vai fazer o meu bolo crescer. Por isso que vocês precisam ter muito cuidado, porque assim, na hora que você bate o açúcar ali com os ovos, tá? Aquele volume maravilhoso, todo, sabe, todo bem encorpado. Na hora de adicionar a farinha, vocês têm que ter muito cuidado, porque se vocês adicionarem a farinha de forma errada, vocês acabam perdendo todo aquele ar e seu bolo vai ficar com uma textura mais seca, mais dura, tá bom? Então a gente tem que ter cuidado nisso. Qual que é o segundo método de preparo? A gente tem o método por adição, tá? Ou o método direto ou o método manual, que nada mais é do que você pegar, juntar todos os secos e juntar todos os líquidos e depois fazer essa mistura. Essa mistura a gente vai precisar de uma reação química, tá? A gente vai precisar de um componente químico para fazer a fermentação e no caso a gente pode colocar o fermento.
já que a gente está falando aqui sobre fermentação, eu quero deixar aqui claro para vocês a diferença entre bicarbonato e fermento. Quando usar um e quando usar outro. O fermento, ele é... O fermento, na verdade, o bicarbonato, ele é potente, mas ele só age se ele tiver um ácido junto dele. Se ele estiver sozinho, ele não vai agir. Então, assim, ó, receitas que vocês olhem, sei lá, quero fazer uma receita de bolo de laranja. Aí você vê lá que tem bicarbonato para ser usado. Vai dar certo? Vai, porque tem acidez, tanto do suco, tá? E ainda assim você pode potencializar essa acidez com iogurte, açúcar mascavo, tem uma série de ingredientes aí que você pode estar incorporando. Eu, Myron, não gosto de utilizar apenas bicarbonato dentro dos meus bolos. Por quê? O bicarbonato, ele age de uma forma muito mais rápida. E eu quero que o meu bolo ele cresça de uma forma mais devagar, de uma forma mais completa, vamos dizer assim, tá? De uma forma que ele vai manter a estrutura. Porque o que acontece? Da mesma forma que o seu bolo ele cresce muito rápido, se você utilizar só apenas bicarbonato, quando você tirar do forno ele não vai ter uma estrutura legal, ele pode cair. Tá? Então vocês tenham cuidado nisso. Sempre que vocês verem um bolo que só leva bicarbonato, é legal vocês utilizarem bicarbonato e fermento. Pelo menos 60% de fermento e 40% de bicarbonato. E o que é o fermento? O fermento nada mais é do que o bicarbonato com ácido. Mas só que dentro dessa misturinha a gente tem amido de milho. O amido de milho é um componente que faz esses ingredientes não brigarem, não fazem nenhum tipo de reação dentro do potinho. Isso só vai acontecer se a gente adicionar algum tipo de líquido dentro do pote, ok? Ficou claro? Ó, e dentro do método de adição a gente tem o Red Velvet, tá? A gente tem bolo de cenoura, tem alguns bolos de laranja que a gente faz também, que é por método de adição. Então a gente tem uma infinidade aí de receitas pelo método de adição. E o que é que diferencia uma coisa da outra, gente? Vocês vão utilizar cada massa para cada tipo de trabalho que vocês querem fazer. Para o pão de ló, para a jonease, para o bolo chifão, o legal é você usar recheios leves e não fazer bolos muito altos, porque ele não vai ter estrutura e corre um grande risco de quebrar, tá bom? Já a massa, essa daqui foi a que a gente fez ontem, tá? Na live de ontem, que foi uma massa pelo método de adição. Tá uma massa fantástica, saborosíssima, ó, e ela tem uma boa estrutura, ela é super úmida, não sei se dá pra ver meus dedos aqui meio gorduroso, tá? Essa daqui já tem um pouco mais de estrutura do que o nosso pão de ló. E por último, a gente tem a massa, que é a principal de todas, a que eu amo, maravilhosa, né? Que é a massa pelo método cremoso. O que é o método cremoso? Toda vez que vocês verem lá, primeiramente bater manteiga com açúcar, até formar um creme claro, branco e tal, esse é o método cremoso. O método cremoso, ele me dá muito mais estrutura, tá? Que a gente chama de bolos amanteigados. Que aí são os bolos que a gente consegue fazer para usar a pasta americana, consegue para fazer naked cakes e assim uma infinidade de coisas. É só deixar a mente se levar. Eu lembro que quando eu comecei a fazer bolo, um cliente me pediu um bolo com pasta americana, só que ele não queria massa amanteigada, ele não gostava de massa amanteigada e ele acabou me pedindo o pão de ló. E nessa época eu não fiz nenhum genoise, eu fiz o pão de ló mesmo, só farinha, açúcar e ovos. E o resultado não poderia ser diferente, gente. O bolo não aguentou e ó, despencou. E o que acontece? Eu tô falando isso para vocês para que vocês possam evitar esse tipo de problema. Então toda vez que o cliente fala assim, eu queria usar, sei lá, brigadeiro com o pão de ló, vai ficar legal? Uma ganache, vai ficar legal? Vocês têm que ter esse feeling, vocês têm que perceber o que serve, o que um recheio serve com qual tipo de massa de bolo, tá? Pão de ló é para receitas mais leves, creme de confeiteiro, uma mousseline, sabe, uma geleia mais líquidazinha, ela consegue segurar ali.
E o que acontece? O pão de ló, ele é seco. Quanto mais a umidade você colocar dentro dele, ele vai conseguir absorver, tá? É diferente da massa amanteigada. Porque assim, quanto mais umidade você coloca dentro da massa, sei lá, estou montando meu bolo e estou lá com a calda, colocando calda. Se você colocar calda demais dentro do seu bolo amanteigado, vai chegar uma hora que ele vai parar de absorver. É diferente desse bolo esponja. A esponja você sabe como é que é, né? A gente coloca a água lá, ela vai lá e absorve. Coloca, ela vai lá e absorve. Diferente da massa amanteigada. Quanto mais água você colocar, ela vai até absorver um certo ponto, mas vai chegar uma hora que ela não vai mais absorver e ela vai começar a jogar para fora todo esse líquido, que é o que vai fazer com o seu bolo desmoronar, tá bom? Maravilha! Gente, outra coisa, dentro do método cremoso, a gente tem o método cremoso reverso. O que é isso? É a gente bater a manteiga com farinha primeiro e depois adicionar os líquidos. Mairo, mas para que serve a manteiga com a farinha? Quando você bate manteiga com farinha, que é praticamente a base da pâté sablé, a gordura está encapando os grãos de farinhas, que aí vai fazer com que ele não desenvolva o glúten, tá? Então a gente vai ter um bolo fofo, vai ter um bolo aerado também, mas não vai desenvolver o glúten, vai ser um bolo mais úmido, tá? Então assim, qualquer uma receita das duas, tanto o reverso quanto o cremoso normal, eles têm uma boa estrutura. Pergunta, Myron, eu posso simplesmente pegar uma receita de bolo amanteigado e fazer pelo método reverso? De poder, você pode, mas vocês precisam ter cuidado com a proporção de ingredientes, tá? Lembra lá da nossa live de ontem que assim, é preciso entender qual a função de cada ingrediente para na hora que você for formular receitas próprias, você saber a quantidade mais ou menos que você vai colocar de cada ingrediente aí. Tudo ok por aí, gente? Maravilha? Pessoal, eu sempre vou frisar isso aqui para vocês, tá? Não assiste só a live não, assim, toda a live que eu tô fazendo, eu tô dando um tipo de receita para vocês e eu quero que vocês façam um teste, tá? Porque às vezes você fala assim, eu quero começar na confeitaria, mas não sei por onde. Eu não tenho recursos para começar. E assim, eu criei essas lives todas para poder te ajudar, para poder dar esse start inicial aí e você começar a ganhar dinheiro sim com a confeitaria, tá? O brownie ontem que eu dei ontem é uma receita incrível, antes de ontem. A massa, pelo modo de manual, também é uma massa muito boa e a massa que eu vou dar hoje também para você é excelente. Então, gente, não só assistem, pratiquem também. Lembrem-se sempre disso, informação não aplicada não é conhecimento, ok? Para virar conhecimento, você tem que aplicar. E assim, não adianta eu ficar falando para vocês, aí eu mando a receita e falar, deu errado. Vocês têm que testar, não tem jeito, tá? Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar bolo, eu testava muito bolo, eu jogava muito bolo fora. E assim, minha mãe, é praticamente minha mãe que pagava tudo, né? Acho que ela tá até online aqui. Agradecer, mandar um beijo para minha mãe, que foi assim... uma pessoa incrível na minha vida, tá? Desde o momento que eu falei que eu queria fazer bolo, ela foi uma das pessoas que mais me apoiou, comprou tábua pra mim, comprou aro, comprou batedeira. Então assim, mãe, beijo, te amo e muito obrigado, tá? Ok, gente? Maravilha. E agora, gente, a gente vai pra nossa receita. Ficou claro aí? Método cremoso, método espumoso e método por adição. Maravilha? Dá um joinha aí pra mim, vê se ficou tudo claro. Vamos lá. Gente, o que acontece? As receitas, a gente não conseguiu postar ainda a receita de ontem. Por quê? Porque a gente está querendo fazer uma coisa mais organizada para vocês. A gente está fazendo uns PDFs com todas as receitas, com todas as dicas e modos de preparo. Para poder vocês receberem de uma forma mais organizada, que aí vocês conseguem organizar numa pastinha e quando quiser conferir é muito mais fácil, tá? Então a receita de ontem, com a receita de hoje e com as receitas da live, a gente está preparando um PDF para mandar para vocês. Então aí
E o calor nesse Rio de Janeiro continua horroroso. Ok? Maravilha. Eu vou fazer aqui uma base, gente, de genoase, tá? Básica mesmo, mas aí você pode adicionar o que sua imaginação quiser, tá? Dentro da proporção correta. Lembrem-se disso. Receita, quando uma receita, ela nada mais é do que uma fórmula química. Então vocês têm que ter muito isso dentro da cabeça de vocês, ok? A gente vai fazer um genoise agora, então assim, é um bolo branco, mas vocês podem adicionar raspa de laranja, raspa de limão, vocês podem fazer um genoise de chocolate. Gente, genoise fica muito bom para base de torta, porque assim, como ela vai pouca gordura, então na hora que ela entra em contato com o frio, lá com refrigeração, ela não vai endurecer. Diferente da massa à base de manteiga, que você se colocar ela na geladeira, ela vai ficar durinha, é até mais complicado para você comer, tá? Não gosto muito não. Como é que vocês vão receber o PDF, tá? Lá nos meus destaques, eu não sei se a galera já colocou lá, vai ter um link onde vocês vão clicar e vocês vão cadastrar o e-mail de vocês. E através desse cadastro, a gente vai enviar automaticamente esses PDF para o e-mail de vocês, tá bom? Vai ser tudo por e-mail para ficar uma coisa mais organizada, vocês não precisarem se preocupar em ficar anotando nada, beleza? Ó, então aqui eu tenho ovos, tá? E açúcar, ok? Eu vou colocar esses dois aqui para bater. Peço que vocês tenham um pouco de paciência aí comigo, porque a gente vai fazer um barulhinho aqui agora e vai demorar um pouquinho até isso crescer. Então, fiquem comigo aí, porque tem muita coisa boa ainda para acontecer. Ó, ovos e açúcar. Aqui eu não coloquei nenhum tipo de essência, nenhum tipo de extrato. Mas aí você pode estar pensando assim, Mayra, o meu bolo não vai ficar com gosto de ovo? Depende, tá? O que faz o bolo ficar com gosto de ovo não é o ovo, gente, são ovos velhos, tá? Então assim, toda vez que você for utilizar ovos em sua receita, dê preferência para ovos novos. Toda vez que eu vou no mercado comprar ovo para cá, para minha produção, eu sempre olho a data de validade. Então eu gosto sempre de pegar aquele que é mais novinho, entendeu? Porque às vezes tá uma misturada toda lá, então assim é bom vocês perceberem isso. Pessoal, deixa eu só dar uma paradinha aqui que eu tô vendo que tem uma galera que tá entrando, ó. Gente, o tema da nossa live de hoje é métodos de preparo de bolo, tá? Eu aqui já tô fazendo o preparo de um bolo de bem casado e assim que eu parar aqui de bater, eu dou mais uma explicação para vocês, a gente faz mais um resumão, beleza? Fiquem aí, hein?
Vocês conseguem me ouvir? Dá um ok aí. Vocês conseguem me ouvir? Com a batedeira ligada? Show, maravilha. Gente, tem uma pergunta aqui que é o seguinte, Myron, por que você não envia o PDF para o nosso WhatsApp? Gente, porque assim, para fazer lista de transmissão é mais complicado. Então assim, é mais fácil vocês deixarem o e-mail de vocês, que aí a gente já consegue mandar para todo mundo de uma vez só. Lista de transmissão a gente tem uma quantidade limitada para mandar para as pessoas, sem falar que o celular fica mais pesado. Então assim, pelo WhatsApp é mais complicado, tá? E a gente quer que seja uma forma mais tranquila para vocês, tá bem? Para vocês e para mim. Aqui, pessoal, eu estou batendo ovos com açúcar e vou bater isso daqui até triplicar de volume. Vocês precisam perceber que assim, ó, ele tem um ponto certo para bater. Não adianta falar assim, quanto mais eu bater o meu bolo, mais fofo ele vai ficar. Tem que tomar cuidado com isso, porque da mesma forma que você cria ar dentro do seu bolo, quando ele chega a um certo ponto, esse ar ele vai sendo tirado, beleza? Então, a receita dessa massa aqui, gente, vai estar dentro do PDF que nós vamos enviar para vocês. Como é que vocês vão conseguir isso? Lá nos meus destaques, vai ter um link onde vocês vão cadastrar o e-mail de vocês e a gente vai mandar direto pelo e-mail, ok? Voltou, deu uma parada por aqui, mas tá tudo ok por aí? Ó, pessoal, quero mostrar para vocês, olha, a textura, tá vendo? Vou bater um pouco mais ainda, mas só para vocês verem como já triplicou de volume. Aqui só tem 5 ovos aqui, ó, tá bem linda a mistura, ó. Vou bater mais um pouco. Se vocês tiverem perguntas, já podem colocando aqui no chat, depois eu vou responder algumas perguntas. Pessoal, essa receita aqui ela tem um custo bem baixo, tá? Então, se você quiser iniciar aí a sua trajetória na confeitaria vendendo esse bolo de bem casado, é super bacana vocês começar porque o custo é bem baixo. Daqui a pouco eu vou falar para vocês quanto que custou para eu fazer esse bolo aqui e quanto sai cada fatia desse bolo. João, que bom ter você por aqui, seja muito bem-vindo. Olha, pessoal, eu tenho bastante ar incorporado aqui, ó. Você tá vendo? Bem linda. Olha, bem linda mesmo. E agora, que é o pega pra capar. Myron, posso misturar a farinha direto na batedeira? Poder,
você pode, mas eu não indico. Por quê? Porque esse daqui tem ar envolvido, gente. Assim, qualquer coisa pesada que vocês fizerem com isso daqui vai tirar vai simplesmente desaparecer todas as bolhas de ar que a gente tanto que fez, toda essa aeração que a gente fez com o batimento dos ovos e açúcar vai de ralo abaixo, tá? Deixa eu só pegar o meu microfone que caiu. E assim, ó, eu gosto de misturar com o fouet. E aqui eu tenho minha farinha de trigo. Minha farinha de trigo já está peneirada, mas eu gosto de ir peneirando a farinha enquanto eu vou fazendo essa mistura aqui. Por que eu gosto de ir peneirando? Porque ela vai ajudar a deixar o meu bolo mais fofinho. Se eu simplesmente peneirar, essa farinha que já ficou parada aqui, sei lá, 40 minutos, na hora que eu for misturar aqui, já vai ter grãos de farinhas aqui que não vai misturar bem. Se eu for bater muito, eu vou perder todo esse ar legal que a gente incorporou. Então, a gente vem aos poucos, ó, peneirando aqui em cima direto, com muito cuidado. E a gente vem misturando, fazendo esse movimento aqui, ó, tá? Ó. Você tá vendo, ó? Esse movimento. Gente, tem que ser delicado mesmo, tá? Esse daqui a gente não tem nenhum tipo de fermentação química. A fermentação desse processo aqui é uma fermentação mecânica, que é através da aeração dos ovos com a farinha e o vapor quando ele for pro forno, tá? Vocês percebem que eu estou fazendo a mistura aqui da farinha e continua ainda bem aerado, tá vendo? Eu não estou perdendo volume. Então, por isso é importante mexer com delicadeza. Diego, ó, mistura bem. Aqui, ó. Em 3 vezes foi de boa, ok? Pessoal, ó, muito cuidado, ó. Sempre esse movimento aqui, ó, tá? Nada de ficar batendo como se fosse batedeira, não. Tem que ter muito cuidado. Ó. Se fosse um pão de ló normal, essa mistura aqui já estaria pronta. Era só colocar na forma e colocar para assar. Tem que untar a forma, vocês podem colocar o papel alumínio, o papel manteiga, tá? Ou simplesmente só o desmoldante, que funciona bem também. Só que como eu quero um genoise, eu preciso adicionar alguma gordura aqui dentro dessa mistura. E eu vou adicionar manteiga. Porque, como eu falei para vocês no início, a manteiga ela é rica em sabor, então assim, ela ajuda a dar um pouco mais de sabor para minha massa. E o que eu faço? Mairo, eu posso misturar a manteiga direto aqui? Gente, como eu sempre falo, poder a gente pode qualquer coisa, né? Só que a gente precisa ter cuidado. Se eu for colocar esse líquido, ó, que é a manteiga derretida, direto aqui dentro desses ovos, que já está com bastante ar, já está com minha farinha incorporada, esse líquido ele vai lá pro fundo da vasilha e eu não vou conseguir misturar tudo. Então, como é que eu faço para misturar essa manteiga aqui sem que essa mistura caia? Eu vou colocar a manteiga num bowl maior, tá? Eu vou pegar um pouco dessa mistura aqui que já está pronta, só um pouco mesmo, ó, e vou adicionar dentro da minha manteiga, ó. E aqui eu vou fazer uma emulsão, tá? Fiz uma emulsão bem bonitinha com toda a minha manteiga. Isso daqui, gente, é um pulo do gato enorme, tá? Isso daqui vai fazer diferença na massa de vocês, ó. Manteiga já está toda emulsionada aqui, agora eu coloco direto na minha massa, ok? E agora eu faço a mistura novamente. E outra coisa, eu estou aqui falando com vocês de uma forma mais pausada, mas é importante que vocês não demorem com essa mistura aqui, porque quanto mais tempo vocês demorarem para levar para o forno, mais ela vai perdendo esse ar que foi incorporado. Tá? Ó, e você vê que ainda não perdeu. Ó. Tá aqui maravilhosa. Tá? E agora é só colocar para assar. Forno 180 graus. Eu assei esses discos aqui, ó. Vocês conseguem ver, ó? Eu assei por mais ou menos 20 minutos a 180 e ficou, ó. Você vê como é que fica perfeito? Nem cortei no meio nem nada, tá? Isso daqui foi um disco único que eu assei, ó como fica linda, tá? E aqui a gente coloca para assar.
Tudo ok com a massa? Alguma pergunta, gente? Alguma dúvida? Gente, para quem está perguntando sobre a receita, tem receita, tá? Só que a gente vai mandar para o e-mail de vocês. Lá nos meus destaques vai ter lá um link, onde você vai clicar e vai cadastrar o seu e-mail e a gente vai estar enviando as receitas para vocês, todo em PDF, para que vocês possam organizar numa pastinha, para ficar tudo maravilhoso. Vamos lá, maravilha? Show de bola. Gente, ó, tem 26 pessoas na live, né? Eu vou fazer aqui ainda o recheio de doce de leite, então a gente pode chegar aí pelo menos a 35, 40 pessoas. Vamos aí colocar o aviãozinho aí para trabalhar, né? Vamos embora encher essa live aqui, gente, por favor. É uma receita tão maravilhosa. Tudo certo com esse método de preparo espumoso, ok? Gente, aqui ó, e aqui eu já tenho, como eu mostrei para vocês, a minha massa toda assada. Eu indico vocês assarem elas em discos menores, diferente da massa amanteigada. Como essa daqui ela tem pouca estrutura, então assim, se você colocar muito na forma, ela vai demorar mais para assar e pode ser que ele afunde no meio, porque ele não tem nenhum tipo de fermentação química. A fermentação toda desse bolo aqui é fermentação mecânica, através de ar incorporado e através do vapor que vai fazer essa composição dentro do meu forno, tá? Show? Gente, os destaques ficam lá no meu perfil, vocês entram lá no meu Instagram. Lá no meu perfil, na parte de baixo, tá lá o destaque. Tem várias bolinhas com um M, esse M aqui, ó, que eu tatuei. Tá lá em dourado. Marsala e dourado lá. Esses são os destaques. Para esse bolo de hoje, eu quis usar um doce de leite. Ó. Gente, esse doce de leite aqui é o meu xodó. É uma coisa assim, linda. Eu sempre tive problemas com doce de leite. Deixa eu ver aqui o horário. Ah, está dando horário ainda. Eu sempre tive problemas com doce de leite, porque assim, os doces de leite do mercado, eles não têm uma estrutura bem legal para trabalhar como recheio de bolo, tá? O único doce de leite que tem uma estrutura legal que eu gosto, assim, é o Itambé. Só que o Itambé tem uma coisa que me incomoda um pouco, que são aqueles grãozinhos, que eu acho que é de açúcar, eu não sei. Ele não é aquele doce de leite líquido, ele tem uma textura boa, tá? A consistência dele é boa, mas ele me incomoda com aqueles grãozinhos que tem. Não sei se vocês percebem isso, mas é isso que dá diferença. Então, assim, esse daqui foi um doce de leite que eu fiz, tá? É o doce de leite que eu utilizo nos meus bolos. Então, assim, é uma receita especial. Como é que eu fiz esse doce de leite? Eu não vou fazer aqui agora para vocês ao vivo, porque senão vai demorar muito e a nossa live aqui, a gente não vai ter tanto tempo. Para esse doce de leite aqui, eu cozinhei uma lata de leite condensado, tá? Eu gosto de usar o leite condensado Itambé para cozinhar. O leite moça, o da Nestlé, tá sofrendo tantas alterações, está sendo semi-desnatado, sabe? Tá um auê só, aí a Nestlé fazendo todo esse paranauê com leite condensado, tá? Então assim, eu gosto do resultado com leite condensado Itambé. Cozinhei o leite condensado Itambé por 50 minutos na panela de pressão, ok? Deixei ele lá, depois pronto, deixei ele esfriar. Não abram a lata antes que ele esfrie, porque aquilo pode espirrar em você. Já tive queimadura feia, porque simplesmente eu tirei a lata lá da pressão, coloquei ali na água, achei que já estava frio, e quando eu abri, o doce de leite ainda estava super quente e veio tudo em cima de mim, ok? Então assim, eu tenho muito cuidado em relação a isso. Uma lata de leite condensado cozida a 50 minutos. Depois a gente vai misturar uma lata de creme de leite, pode ser a caixinha de creme de leite, e mais uma lata de leite condensado. E aí você vai lá para o fogo, fazer toda essa mistura, você vai ver que vai ficar bem líquido, e depois você vai, de um tempo, de começar a desgrudar, você vai ter essa textura aqui, ó, perfeita, tá? Como é que eu sei que o doce de leite está ótimo para a gente usar na receita? Olha só, vocês estão vendo aqui, ó, eu vou fazer, ó, um caminho aqui, ó, tá? Ele não volta, ele continua no mesmo lugar, tá? E isso daqui serve para qualquer outro tipo de recheio. Como é que você sabe que seu recheio está no ponto certo para você usar no bolo? Você faz um caminho, ele não volta, tá vendo? Ó? Ele permanece todas as partes por iguais.
Gente, olha, e olha que perfeição esse doce de leite. É maravilhoso demais, fala sério. Tudo ok por aí? Pessoal, não se preocupem, todas as dicas de preparo, tudo vai estar incluso no PDF, tá? O meu objetivo aqui, o meu propósito é com que isso chegue mais mastigado para você e para que vocês evitem problemas como eu tive lá atrás, tá? Eu já trabalho aí com confeitaria há mais de 10 anos e eu achei legal aí poder colocar para frente todo o meu conhecimento. Eu acho que conhecimento é bom quando ele é um conhecimento compartilhado. Bacana? Meu doce de leite ok. Minha massa ok. Aqui eu tenho uma calda base de água e açúcar, tá? E aqui você pode aromatizar com canela, se você gostar, com cravo, com algum tipo de raspa, laranja ou de limão, aí vai da sua imaginação. E por que eu vou utilizar água aqui? Porque como é um bolo mais sequinho, então assim eu utilizo a calda para ele poder ficar um pouco mais úmido, tá? Eu vou utilizar esse prato aqui para montagem. Eu vou usar os discos inteiros mesmo, eu não vou cortar o meio, até para a gente manter a estrutura dele. Ó. E aqui com o pincel eu vou molhar o meu bolo. Eu gosto de usar, eu já usei, gente, assim, como eu tenho 10 anos já aí na minha caminhada pela confeitaria, então assim, eu já usei de tudo um pouco. Eu já usei bisnaga para poder molhar bolo, já usei tipo umas tetinhas de vaca, sabe? Parece um bulizinho que tem 3 furinhos assim. E assim, o que eu mais me adaptei, o que eu consigo controlar e sentir assim, melhor para molhar bolo, é o pincel. Eu utilizo o pincel de cerda sintética. Tenham cuidado para seu pincel não soltar muito fácil as cerdas, porque assim, se soltar fácil, pode cair dentro do seu bolo. E como eu já falei aqui, até você explicar para seu cliente que é do seu pincel e tal, o auê todo já foi formado. Ó. E aqui você vem molhando bem gostoso mesmo, pode molhar tranquilo. Que esse daqui, diferente da massa amanteigada, ele absorve bem, tá? A massa amanteigada, quando você coloca a calda, ela já não consegue mais absorver, ela coloca para fora, que é aí que rola o problema. Porque quando assim o cliente fala, eu quero um bolo bem molhadinho, e a gente fica com aquilo na cabeça, tem que ser bem molhadinho. Aí a gente vai e encharca o bolo de calda. Gente, isso é problema, tá? A massa amanteigada, ela já é úmida por si, ok? Então assim, quando você coloca a calda, é só mais um complemento, beleza? Ó, tá bem molhado, tá vendo? E agora, não, vou molhar mais um pouquinho. Agora ok. Ó. E agora, ó, capricha aí no doce de leite. Aqui, ó, só tem essa receita que eu falei pra vocês. Olha como rende bastante, tá vendo? E agora, ó. Eu esqueci de pegar o saco de confeitar. Com o saco de confeitar seria mais rápido e mais prático. Mas do jeito que a gente tá aqui, tá bom. E agora eu espalho esse doce de leite por todo o meu bolo. Uma dica legal, se o seu bolo, na hora que você estiver espalhando o doce de leite e vier pedaços de bolos junto com a sua colher, o que você faz? Se estiver muito grudento, você vai pegar a sua colher e vai umedecer ela na calda e depois você vai, ó, úmida, você vem e passa, ó, aquela aí, ó, alisa sem grudar nada no seu bolo, tá? Ó, gente, bem recheadão, ok? E agora, antes de virar essa parte aqui para lá, eu gosto já de umedecer, porque aí já pega bastante caldo. Então, ó, umedeci aqui. Ó. E aqui eu já coloco... Ela é uma massa maleável, tá vendo? Ela não quebra fácil. Uma massa esponja. E aqui eu venho, acerto e coloco em cima. Tá? Vocês percebem que o doce de leite está numa textura tão correta
que ele não fica se espalhando, tá? Isso daqui foi excesso que eu coloquei, mas ele permanece no mesmo lugar. Se o seu recheio estivesse muito mole, na hora que você colocasse essa outra massa aqui por cima, por mais que ela seja leve, o recheio ia começar a se expandir, ok? E aqui eu dou mais uma umedecida. Show? E para finalizar, deixa eu pegar aqui. Deixa eu só dar uma acertada aqui. Ok. Tá. E aqui agora, ó, para finalizar, açúcar de confeiteiro. O que eu gostaria de usar aqui, só que eu não consegui comprar para mostrar para vocês? O açúcar gelado. O açúcar gelado é aquele açúcar que, quando em contato com a umidade, ele não derrete. Esse açúcar aqui confeiteiro eu coloquei, mas como eu molhei o bolo, daqui a pouco vai estar todo derretido aqui, tá? E não tem problema, que isso daqui bem ajuda na umidade do bolo. Beleza? Olha que maravilha isso daqui, gente. Olha que perfeito. Gente, maravilhoso e... sem falar que o custo dele é super baixo. Gente, deixa eu explicar mais ou menos para vocês o que eu fiz aqui. Hoje a nossa live é sobre métodos de preparo de bolo. Então a gente tem método espumoso, método cremoso e o método por adição. Método por adição a gente fez na live de ontem. Hoje a gente fez o método espumoso, que é essa receita de bolo bem casado. Método espumoso nada mais é do que você pegar os ovos e bater com açúcar e fazer uma aeração em relação a tudo isso daqui, ok? Método espumoso não tem fermentação química, é apenas a fermentação natural, que é a fermentação que a gente chama de fermentação mecânica, tá? Ok? Deixa eu ver se tem perguntas aqui. Gente, eu estou super feliz que está todo mundo aqui nessa live, tá? Espero que vocês estejam sempre presentes aqui. O meu objetivo é ajudar vocês de verdade. Eu acho que aí o mundo da confeitaria tem espaço para todo mundo, tá? Então, acho assim, quando você tem um trabalho bacana, quando você tem um trabalho assim que as pessoas veem, que tem dedicação, eu acho que o céu é o limite, ok? Gente, vocês têm que entender o seguinte, cada massa de bolo, ela tem uma estrutura diferente, tá? Isso daqui é uma genoise, ó, é um bolo bem fofo. Se eu for empilhando camadas e camadas e camadas e camadas aqui em cima, vai chegar uma hora que esse bolo não vai aguentar, porque ele é fofo, ele não tem estrutura, tá bom? Então assim, ó, massa pesada com recheio mais denso, um recheio mais pesado. Massa leve, evitem usar recheios pesados, usem recheio mais leves, tá? Um chantilly com morango, um creme de confeiteiro com morango, então assim, tudo fica gostoso. Vocês precisam ter esse discernimento, ok? Massa pesada, recheio pesado, massa leve, recheio leve. Isso por conta da estrutura. Não que você não possa fazer massa leve com recheio pesado. Você pode, tá? Só que aí você corre um sério risco do seu bolo desabar. Gente, método por adição é onde você mistura todos os líquidos, todos os secos e faz a adição dos dois juntos. Esse é o método mais fácil. É juntar líquidos, juntar secos e misturar. E ele não precisa de batedeira, ok? É tudo na mão mesmo. E a gente precisa de uma fermentação química, porque assim como ele não tem ar incorporado, então a gente precisa de um fermento para poder fazer ele crescer. Vocês vão perceber que as receitas pelo método de adição, elas vão ter um pouco mais de açúcar, porque o açúcar também ajuda no crescimento do bolo, tá? Gente, mais uma vez, a receita vai estar lá nos meus destaques vai ter um link. Eu não sei se a galera já colocou. Se não colocou hoje, vai colocar amanhã, ok? Vocês vão clicar lá, vão cadastrar o e-mail de vocês vão receber o e-mail, vocês vão ter que abrir esse e-mail e vocês vão ter que fazer essa confirmação. Através dessa confirmação, aí a minha galera aqui toda vai mandar todas as receitas, todos os modos de preparo
em forma de PDF, que aí você consegue organizar melhor. Toda vez que você quiser conferir, você vai lá, você não vai precisar entrar sempre no meu Instagram, não que eu não gosto que você entre no meu Instagram, ok? Gente, é isso, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha clareado aí um pouco as ideias de vocês. Eu falei do custo desse bolo aqui, ó. Eu usei 5 ovos, R$2. 2 latas de leite condensado, R$4,90 mais ou menos cada um. Gente, falar em leite condensado até é caro, hein? Meu Deus do céu. Uma lata de creme de leite, 150 de açúcar, 150 de farinha. O meu custo deu mais ou menos R$14 para fazer esse bolo. Esse bolo aqui ele tem 20 centímetros de diâmetro. Se você cortar ele, como a gente corta fatias de torta, vamos dizer assim, ele vai te render pelo menos 10 pedaços legais. Você teve um custo aí por cada fatia de R$1,40, gente. É um custo muito baixo. Vocês podem vender a R$7,50, R$8 uma fatia desse bolo, porque é o que ele vale, é um bolo maravilhoso, tá? Então, assim, eu espero que vocês tenham gostado. Tudo isso daqui é para vocês darem um start aí inicial na confeitaria de vocês. É um faça e venda super prático, super rápido. Então, assim, ó, não tem desculpa, tá ok? Zero desculpa. Sempre tenham na mente de vocês. Parem de se vitimar achando que não tem recurso, falando que não tem dinheiro, se eu tivesse a batedeira tal. Esquece isso. Comece com o que você tem, use o que você tem e você vai ver que as coisas vão acontecendo. Você está vendo tudo isso daqui, ó? KitchenAid, todos esses livros, tudo isso daqui eu não tinha nada, gente, quando eu comecei. Eu só tinha apenas duas formas, nem tábua eu tinha e a batedeira de mão, tá? E assim, com o processo, vocês têm que entender, é tudo um processo e vocês precisam amar esse processo, ok? Não pense que vocês vão falar assim, eu vou fazer um trampolim, tá? Eu tô aqui para ajudar vocês para não passarem por tantas dificuldades como eu passei, beleza? Mas eu preciso que vocês se dediquem e vamos avante, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal no YouTube, o link tá lá na minha bio, um linkzinho azul. E é isso, qualquer pergunta, eu vou deixar uma caixinha de pergunta aberta lá nos meus stories e a gente continua conversando depois. Amanhã a gente vai ter uma live, ó, maravilhosa, gente. Não sei se vocês sabem, nesse mesmo período agora de fevereiro, há 2 anos atrás estava passando o Fecha Conta, tá? E um dos bolos que fez muito sucesso lá no Fecha Conta foi o bolo que eu fiz na semifinal. O bolo com massa de nozes com laranja, com recheio de babá de moça e damasco. E é esse bolo que eu vou ensinar para vocês amanhã. Então, se eu fosse vocês, não perderia essa live por nada, tá? O tema da nossa live é autoconfiança para se fazer um bolo. Eu vou explicar tudo amanhã e, gente, não percam, ok? Beijo grande para vocês e a gente se vê amanhã.